Bom dia, boa tarde, boa noite, nação vascaína. É um enorme prazer estar com vocês aqui novamente. A gente vai começar hoje o segundo vídeo do canal. A gente fez ontem um vídeo de apresentação e hoje a gente vai seguir com notícia aqui para vocês. Vamos começar hoje com um videozinho falando sobre as possíveis contratações que o Vasco tem, alguns jogadores que estão sendo cotados aí, tanto no Twitter, no Facebook, são nomes que estão rodando pelas redes sociais e que possivelmente possam ser alvos da diretoria do Vasco. São eles o Paulinho, o nosso garoto da base, ponta esquerda. Recentemente, no caso ontem, ele deu uma entrevista para o Esporte Interativo, ao qual ele disse que ele não está sendo nem relacionado para as partidas, em muitas delas, outras ele fica no banco, e que ele correspondeu muito bem na seleção brasileira sub-20. Ele fez um belo pré-olímpico e ele não entende o porquê ele não está sendo relacionado. Vamos falar também do David Machado, vamos falar do Nicolas Oroz, um jogador aí que já é conhecido pelos vascaínos, e também pelo outro lateral esquerdo, o Nagatomo, que podem ser os possíveis reforços do Vasco para essa temporada. Então, começando falando do Paulinho, o Paulinho é um jogador que com certeza somaria muito no time do Vasco, seria titular absoluto, sem dúvidas. O grande problema que eu acho que, assim, é o que tem que ver com o Bayer, é a situação do salário, porque o salário dele não é compatível com a situação do Vasco. Hoje ele está no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O que ele ganha no Bayer não é compatível com o Vasco. A opção seria um empréstimo, o qual o Bayer pagaria praticamente todo o salário do Vasco, né? O Vasco não pagaria nada para o Paulinho. O que eu não sei se o Bayer vai aceitar fazer, tendo outras propostas como, por exemplo, clubes brasileiros que tenham mais dinheiro, que possam pagar uma porcentagem maior do salário, acho que o Bayer não daria preferência ao Vasco, né? Então... E lembrando que ele tem contrato com o Bayer até junho de 2023. Então, assim, ele tem um contrato bastante estendido e o Vasco, a única opção é trazer ele por empréstimo, por 6 meses, arcar com uma pequena parcela do salário, que o Vasco não tá podendo, ou então o Bayer mandar ele de graça e falar, garoto, vai lá jogar tua bola, que aqui você não tá sendo nem relacionado, e daqui a 6 meses você volta. Essa é a única possibilidade do Vasco trazer o Paulinho. Não tem como ficar pagando o salário dele, até porque o salário dele não é um salário barato na Europa, né? Os salários lá são outro nível, aqui no Brasil a gente nem chega perto. E... vamos falar de um outro jogador que está sendo cotado, um lateral esquerdo, chamado David Machado. Ele joga no Ghent. O Ghent é a liga da Bélgica, é uma liga pouco conhecida na Europa, é uma liga que tem muito menos tradição do que a liga da Inglaterra, do que a liga da Alemanha. E ele tem um contrato com a equipe até o junho de 2021. Então a gente está falando com um contrato até o ano que vem. Ele é um jogador que não é titular, não vem sendo titular e nem relacionado para as partidas do Ghent. Ele foi comprado em 2017, ele foi emprestado para o Nacional de Medellín, e o Nacional de Medellín acabou o contrato e mandou ele de volta, entendeu? E agora no Ghent ele não faz parte de nenhum dos elencos, tanto nas Copas quanto no Campeonato Nacional. Então é um jogador que não faz muito sentido, na minha visão, o Vasco está contratando, até porque ele não tem um salário baixo, o salário que ronda mais de 200 mil reais por mês. Então você está falando de um salário que pro Vasco é muito alto, um jogador que não é relacionado na Liga Belga, entendeu? Então não faz muito sentido trazer esse jogador, não é titular, está 8 meses sem atuar pelo Ghent, então acho que é um jogador que não faz muito sentido, mas é sim um jogador que está sendo cotado, que muitos estão falando aí nas redes sociais. O próximo nome que o Vasco, que aí já é conhecido da torcida vascaína, já está na mídia há muito tempo, muitas especulações sobre, é o Nicolas Oroz, o meio-campista do Racing, que esse sim seria o camisa 10 ou meia central de ofício. Ele agora voltou de empréstimo recentemente, no final do ano, para o Racing, ele estava na Universidade de Chile, ele não está jogando no Racing. Muito deve ser por conta das notícias, das especulações, essas coisas. Mas no Universidade de Chile ele estava jogando. Ele era titular na Universidade de Chile, camisa 10. Ele fez 21 jogos no Campeonato Chileno ano passado, pela Universidade de Chile. Titular na maioria deles. Deu apenas 2 gols, 2 assistências, mas ele é um jogador com muita qualidade no passe. Ele dava muitos passes decisivos, não consequentemente dava assistências, mas dava passe decisivo para a jogada. Passes que chegavam em chutes para gol. Isso, ele é um jogador com muita qualidade de passe e somaria muito nesse meio campo do Vasco.
Exatamente, ele é um jogador que também ele é bastante rodado, no sentido de ele tem uma média de 70 minutos em campo, que ele tinha pela Universidade do Chile. Então, assim, é um jogador que jogava quase o tempo inteiro. Então, ele é um cara que ele vai vir condicionado e pronto para jogar no Vasco. O Vasco tem uma carência de meias, isso há muito tempo. A gente sempre precisou de um cara para empurrar a bola para o nosso centroavante. E agora que a gente tem o Germancano, falta esse cara. O Benítez, ele é um jogador que chegou para ajudar, ele é um meia que vai chegar mais na área, mas o Oroz, ele é aquele meia central de ofício, aquele cara classudo. Comparando, ele é aquele cara que joga uma bola igual o Pirlo joga, igual o Iniesta, um cara que sabe botar uma bola em profundidade, entendeu? E o último dessa lista é um jogador japonês, conhecido aí de várias Copas do Mundo, chamado Nagatomo. Ele joga de lateral esquerdo no Galatasaray. Ele tem um contrato até junho de 2020. Ele foi titular até dezembro de 2019 na equipe. E de dezembro de 2019 para cá, ele perdeu essa titularidade para outro jogador, para outro lateral esquerdo. Então ele não fez nenhuma partida em 2020. Em 2020 ele não entrou em campo ainda. Ele é um jogador bastante experiente, já jogou na Inter de Milão, inclusive jogou junto com o Guarín. Vocês que estão acompanhando viram um vídeo dele com o Guarín no Instagram, que eles se falaram e tudo mais. E a especulação começou daí, o Guarín falando, vem pra cá, é a melhor torcida do mundo. Ele tá certo, mas vamos ver se o Nagatomo vai querer vir. E só para acrescentar, o Nagatomo tem mais de 122 jogos pela seleção japonesa. É um cara absurdamente experiente. Ele tem 11 jogos de Copa do Mundo. E são 3 Copas do Mundo, cara. É um cara que realmente ele tem potencial para ser um lateral bom, experiente. Ele já tem mais de 30 anos, então é uma opção daquela de trocar a questão juvenil do jogador pela experiência, entendeu? Nossa zaga já é bastante experiência, a gente tem o Leandro Castan já, a gente tem o Ramon, mas está lesionado. Enfim, são jogadores que podem vir para o Vasco, jogadores que estão sendo cotados e que, quem sabe, podem fazer parte do elenco até junho, no meio do ano, quando o contrato vence. Lembrando que nenhum desses jogadores podem ser pagos pelo Vasco. Isso, de fato, não pode acontecer. Ou um empréstimo, ou um empréstimo em fim de contrato, que aí você não precisa pagar para o jogador estar vindo. No caso do Nagatomo, ele é o único que o contrato termina esse ano ainda. O contrato do Nagatomo termina no meio desse ano. Ou seja, se o Vasco quiser contratar ele em definitivo, ele pode esperar até o meio do ano e trazer um jogador de graça. O problema é que ele só vai chegar em junho, se for o caso, né? Mas é o único 2 que o Vasco pode contratar de graça, sem pagar nada. Os outros, todos têm contrato até 2021, então seria ou por empréstimo ou... Cara, acho que não vejo o Vasco gastando dinheiro em transferência com esses outros jogadores. Exatamente. Galera, esses são os 4 jogadores cotados aí pelo Vasco para ir nas redes sociais, para estarem compondo o elenco, quem sabe. E foi um prazer falar com vocês. Esse foi o nosso segundo vídeo. Muito obrigado. Abraços.